Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos no dia de hoje. Agradeço a presença de todos os senhores. Hoje eu gostaria de comentar sobre o episódio 140, que tem o título Muito Obrigada. É assim: Kontani foi curado da cegueira e regressou pela primeira vez a Dibá para fazer o agradecimento. Juntamente com a sua esposa Take, foram levados à presença de Oyasama. Nessa ocasião, Take fez uma oferenda envolvida em papel. Então, Oyasama disse: "Você é a Take da região de Banshu?" E recebeu a oferenda agradecendo. "Muito obrigada." Anos depois, Take comentou o seguinte: "Se eu soubesse que ela ficaria tão contente naquela ocasião, deveria ter feito muito mais." Esse é o episódio 140. Oyasama sempre agradecia carinhosamente as oferendas feitas pelas pessoas. Nós também devemos ter essa mesma atitude. Eu passei por uma experiência parecida quando eu fui convidado para realizar uma atividade no Nordeste. Depois de realizada, o condutor ficou tão contente que eu pensei exatamente como o ataque. Deveria ter feito muito mais. Então, coloquei isso no meu coração e numa outra oportunidade, quando fui convidado para realizar uma atividade na Colômbia, não perdi a oportunidade de dar o meu máximo, inclusive ficando até altas horas da noite preparando as atividades do dia seguinte e também traduzindo algumas músicas para serem cantadas em espanhol. Graças aos episódios da vida de Oyasama, podemos colocar em prática a vida modelo, para nos aproximarmos da vida plena de alegria e felicidade. Mudando um pouco de assunto, gostaria de falar um pouco sobre predestinação. Para atingir a vida plena de alegria e felicidade, vamos supor que se Deus programasse que cada um de nós não conseguíssemos fazer nenhuma má ação, só boas ações. Deus programou a gente para fazer só coisas boas. Seríamos iguais a um robô, seríamos iguais a um boneco. Este mundo não teria nenhuma graça, não seria interessante se fosse dessa forma. Por podermos fazer tanto boas ações como más ações, ao optarmos por fazer boas ações, surge o verdadeiro valor do ser humano. Somos livres para fazer o que quisermos, tanto boas ações como más. Os seres humanos vivem agindo ao seu bel prazer, vivem impregnando-se de más predestinações e também de boas predestinações, tudo à vontade, tudo de acordo com seu coração. Portanto, não seria errado pensar que, relativamente, há mais más predestinações do que boas predestinações. Porém, não é absolutamente necessário pensar nisso somente de uma forma negativa. Muitas vezes a gente pensa, tenho má predestinação, só pensar de uma forma negativa. Não é necessário pensar dessa forma. Talvez há pessoas que, por imaginar que por termos más predestinações, nada podemos fazer frente ao destino já traçado. Se eu já tenho uma má predestinação, não posso fazer nada em relação a isso. Todos nós temos uma predestinação, que é o caminho que vamos passar, por termos construído de acordo com as sementes que nós plantamos. Cada um planta as suas sementes. Mas o ensinamento de Oyasama é maravilhoso, pois nos ensina que essa má predestinação pode ser cortada, ela pode ser mudada, através do espírito de satisfação, através do espírito de satisfação sincera. Mas para isso é preciso estar ciente da nossa predestinação. Cada um deve estar ciente da sua predestinação. O caminho para mudar essas más predestinações é através do serviço que acabamos de realizar, e também da dedicação a Deus. É uma dedicação que fazemos a Deus. Dessa forma, podemos mudar a vida com grande rapidez para a vida plena de alegria e felicidade. Através disso, é concedida a salvação de qualquer problema.
as más predestinações que cada um criou para si mesmo. As más predestinações de 2 ou 3 gerações passadas, né? Receberão a graça de serem cortadas. Todas essas más predestinações serão cortadas por meio da satisfação sincera. Deus Pai, a todo momento, Ele nos concede estas oportunidades de dedicação para que possamos desviar de um caminho perigoso, né? Vou contar um fato que aconteceu com a gente aqui, né? No mês passado, um fato que aconteceu no mês passado me fez refletir sobre estas oportunidades que Deus nos concede. Como que é essas oportunidades que Deus nos concede, né? No mês de abril ou maio, mais ou menos, a sede em Bauru, a igreja de Endocho, com o desejo de realizar o curso de formação espiritual de 28 dias, que aconteceu em julho, no mês passado, ele fez a nomeação de algumas pessoas para que pudessem ter a oportunidade de fazer a dedicação, transmitindo os ensinamentos aos alunos, né? Então, o Primaz, ele distribuiu um monte de nomeações, né? Você gostaria que fosse professor de doutrina, você gostaria que fosse professor das aulas de vida de Oyasama, e assim por diante, né? Nessa nomeação estava também o nome do meu filho para ser o responsável pelos alunos. Voltei de Bauru, falei sobre a nomeação, mas não sabia qual seria a sua resposta, pois estava trabalhando há menos de 1 ano e férias seria impensável. Como não houve a recusa de uma forma explícita por parte dele, sugeri perguntar ao seu chefe, né? Pergunte ao seu chefe o que ele acha disso. Eu pensei que ele não perguntaria ao chefe, simplesmente me respondendo que não iria, mas fiquei feliz no dia seguinte, quando me informou que ele perguntou ao chefe, né? Pela resposta do chefe, não foi uma negativa completa, pois ele comentou que atrapalharia um pouco, mas que não negaria de ele ir, né? E deixei para que ele tomasse a decisão sozinho. E como ele ainda não se sentia confortável em ausentar-se por um tempo, porque não tinha 1 ano de firma ainda, ele decidiu não ir, né? Então, esse curso Shuyokai foi realizado em julho, durante 28 dias no mês passado. E exatamente no mês de julho aconteceu um fato que nos refletiu bastante. O meu filho estava voltando do trabalho de bicicleta e, justamente nesse dia, fez um outro caminho. E neste caminho, 3 pessoas o abordaram e tomaram a bicicleta. No outro dia, fazendo o serviço sagrado, me veio à mente uma reflexão bastante interessante. Me lembrei das palavras de Oyasama, que diz assim: por existir Tsukiri, existe este mundo. Por existir Deus, né? Por existir Deus, existe este mundo. Por existir o mundo, existe cada uma das coisas. Por existir cada uma das coisas, existem os seus corpos. Por existirem os corpos, existe a lei. Embora exista a lei, a determinação espiritual é o mais importante, né? Segundo a lei, nós estávamos fazendo a coisa correta, né? Porque pela lei, a bicicleta era dele, né? Mas, embora exista a lei, a determinação espiritual é o mais importante, diz a Oyasama, né? Então, comentei com meu filho que, né, deveríamos fazer uma determinação espiritual, né? Chegamos a conversar também que, ao ser abordado, com certeza Deus Pai transformou um grande problema num pequeno problema, pois aparentemente um deles havia apontado algo parecido com uma arma também, né? E nesse dia, por ter pego um caminho com mais movimento de pessoas, diferente do habitual, foi abordado em frente a uma quadra de futebol, onde os presentes perceberam algo estranho e foram auxiliar o meu filho. E graças a isso,
a bolsa e o celular dele, que também foram pedidos pelos 3, não foram levados. Também chegamos a refletir sobre o ser chamado pela igreja de Endocho para auxiliar no curso em julho. Se por acaso ele tivesse forçado a barra e tivesse ido no curso em Bauru, será que justamente nesse mês de abril, nesse mês de julho que ele estaria lá, isso teria acontecido? Não sabemos, né? Quando comentei sobre isso com meu filho, ele me disse que chegou a pensar nisso também. Mas sinto que, se nós estamos nos dedicando no caminho de Deus, na ajuda mútua, na salvação, com certeza Deus Pai vai nos desviando das más predestinações e nos indicando um bom caminho. Pensando de outra forma, vamos supor que ele tivesse ido auxiliar no curso em Bauru. E que lá, depois de terminado a sua missão, voltasse e dissesse assim: fui, mas não me aconteceu nada de bom. Né? Muitas vezes pensamos que não aconteceu nada, mas isso é porque não sabemos que Deus sempre está nos encaminhando para um bom caminho, nos afastando das más predestinações. Né? Uma vez, a minha sogra, ela foi escalada para auxiliar na cozinha durante um curso lá em Bauru. Enquanto estava indo para Bauru, houve uma tentativa de roubo na sua casa, onde quebraram a chave do portão. Mas nada foi levado porque o vizinho havia chegado exatamente naquele momento em que o ladrão estava tentando arrombar a porta. Né? Ouvindo isso, cheguei a pensar que a minha sogra desistiria de fazer o Hinokishi na cozinha para pegar o primeiro ônibus de volta. Mas, para minha surpresa, ela estava muito tranquila. E naquela hora, senti que Deus havia transformado um pequeno problema em nada, pelo seu espírito de dedicação a Deus. Há pessoas que pensam da seguinte forma também, né? Puxa, eu estou fazendo tudo isso, eu faço aquilo, eu faço mais que outras pessoas, e ainda me acontece isso? Né? É também uma forma de pensar. Mas o que eu gostaria que ficasse claro é que não fique o pensamento de que devemos fazer as coisas boas ou devemos fazer as coisas de Deus para que não aconteçam coisas ruins. Né? Eu acho que isso é um pensamento meio equivocado. Né? Creio que o correto seria pensar: por eu estar fazendo coisas boas, assim como os trabalhos de Deus, é que os grandes problemas foram transformados em pequenos e os pequenos problemas foram transformados em nada. Né? E os momentos para agradecer a Deus, então, são todos os momentos. Os momentos que acontece alguma coisa grave, pois Deus está nos mostrando a nossa predestinação. Quando acontece algo não tão grave, pois podemos sentir que os grandes problemas foram transformados em pequenos. Quando acontece tudo naturalmente sem nenhum problema, pois entendemos que um pequeno problema foi transformado em nada. Dessa forma, nós tivemos essa reflexão dos ocorridos, né? E gostaria de deixar solicitado a todos, né, que em todos os momentos da nossa vida devemos sempre ter essa gratidão no coração. Se nós tivermos essa gratidão no coração, com certeza Deus, observando o nosso coração, nos concederá todas as suas providências pela gratidão, pela satisfação sincera que temos por todos os fatos ocorridos. Agradeço a todos pela presença no dia de hoje, pela atenção. Gostaria de encerrar a cerimônia do dia de hoje fazendo a reverência. Muito obrigado.